Sérgio, a gente só precisa que tu libere o som, a gente não está te ouvindo. Obrigado, Rosângela. Agora Bom, sim, estamos diretamente aqui da ao Assembleia vivo. Legislativa. Estamos aqui ao vivo com o deputado Neudi Sareta, do PT, que é o proponente da audiência pública em memória das vítimas de doenças e acidentes do trabalho, que está acontecendo nesse momento. Vai começar daqui a pouco no auditório Antonieta de Barros, na Aleste. Bom, deputado Neudi Sareta, a importância de lembrar, nesse momento, os acidentes de trabalho e, às vezes, ocupacionais cada dia mais graves no nosso país. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a você, todo mundo que está acompanhando aí. Muito importante, se nós pegarmos só os dados aqui de Santa Catarina, em 2024 nós tivemos 37 mil acidentes de trabalho. 186 pessoas perderam a vida em função desses acidentes. Então é importante, fundamental, não só hoje marcar esse dia, né? Mas muito mais que isso, debatermos ações conjuntas que possam diminuir esse número grande de acidentes de trabalho. E lembrando que também há uma outra epidemia, além daquele acidente de trabalho, vamos chamar assim, de tradicional, né, físico, que os trabalhadores sofrem, que é a questão da saúde mental, o adoecimento de saúde mental em função também de questões relacionadas ao trabalho é muito grande. Por isso que é muito importante essa audiência pública, reunindo aqui as entidades, para debatermos ações e estarmos vigilantes a isso. Já fizemos também em outros anos, tivemos uma pequena diminuição dos acidentes de trabalho em Santa Catarina, mas nós precisamos avançar muito mais para garantir a efetiva proteção do trabalhador catarinense e brasileiro. Obrigado, deputado Neudi Sareta, que é o proponente da audiência pública. Agora, nós estamos também em contato aqui com o mestre do trabalho, Roberto Ruiz, que é integrante do movimento em defesa da vida, saúde e segurança da classe trabalhadora, o Movida, e vai falar um pouco para nós. Doutor Roberto, o que houve nos últimos tempos foi um desprezo às normas regulamentadoras de proteção ao trabalho e ao trabalhador. Como é que você vê isso nesse momento? Então, um prazer estar aqui, um grande abraço para todos. A gente está vendo, infelizmente, o aumento do número de acidentes de trabalho, de afastamentos junto ao INSS, que significa que os trabalhadores estão adoecendo mais. E, inclusive, em termos de óbito, de mortes no trabalho, em um ano, a gente, pela primeira vez, teve uma pequena redução. Mas essa redução é insignificante e tudo isso traduz, esse aumento do número geral de acidentes e doenças do trabalho, traduz que nós estamos longe ainda de conseguir colocar em prática todas aquelas normas que são protetoras, as NRs, normas regulamentadoras. Porque ali, se for colocado em prática o que está escrito ali, com certeza os ambientes de trabalho iriam melhorar bastante. Como é que está, nesse momento, a situação do trabalhador em questão de saúde e segurança? Você acha que as condições pioraram para a defesa do trabalhador nesse momento? A gente tem acompanhado que, por exemplo, os riscos que a gente enxerga, risco químico, o risco físico, ruído, calor, ou melhor, frio, isso, em geral, tem melhorado um pouquinho. Mas a grande questão é que riscos ergonômicos, aqueles que afetam a saúde mental da pessoa, aqueles relacionados à organização do trabalho, isso tem piorado cada vez mais. Tem tido um aumento de casos e afastamentos por saúde mental. Nós vamos mostrar isso nessa audiência aqui. E os trabalhadores estão cada vez ficando mais doentes de depressão, síndrome do pânico, esgotamento e, inclusive, infelizmente, vem sofrendo cada vez mais assédio moral no trabalho. Bom, a gente tinha os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, o CEREST, que com o tempo foi se perdendo, que eram importantes fiscalizadoras do de trabalho. Como é que está essa situação do CEREST hoje no Estado, doutor Roberto? Então, o CEREST, eu estou agora atualmente na universidade, na UFSC. E, por sinal, acabamos de fazer contato com o Dr. Macário, que é bem quem está ali. Esse é o Richard, que está ali no final, e do lado dele é o Dr. Macário,
que é da Vigilância em Saúde, lá do Estado, estávamos conversando para a gente conseguir, então, fazer uma parceria entre a UFSC e o Seresc, para a gente conseguir agilizar, então, esse tipo de assistir, oferecer essa assistência às pessoas, né? E foi muito bem recebido ali pelo Dr. Macário, que diz que eles têm o Estado tem todo o interesse em estar avançando nesse tipo de parceria. E então vamos ver, estamos esperançosos aí também. Se por um lado os tempos ficaram um pouco mais difíceis, alguns serviços, por exemplo, Joinville, o Seresc de Joinville atendia o pessoal. E hoje não atende, pelo que eu soube, não tem mais atendimento, assim como outros Serescs do estado. Blumenau, que é regional também, acaba que atende, segue atendendo. Mas a gente sabe que, no geral, há uma diminuição da oferta de atendimento em saúde trabalhadora. Então, vamos ver, contatando aí com o Dr. Macário e o pessoal, o Richard, que está do lado dele ali. Estão bem ali no meu ombro aqui, ó. Tá vendo? Ao contrário aqui. E são os dois ali por acaso, né? E estou feliz porque foi muito bem recebida a ideia e vamos, então, conversar e avançar. Bom, doutor Roberto, você tem especialização na área de alimentação, a segurança do trabalhador de alimentação e denunciou a precariedade dos frigoríficos para respeito às condições de trabalho. Como está a situação nesse momento? Então, a situação dos frigoríficos, ela é muito, do ponto de vista da repetitividade, de vários riscos no trabalho. O trabalhador ele tem exposição múltipla a vários riscos, com a NR36, que foi assinada por um ministro que era catarinense, que é catarinense, o ministro, então, Manuel Dias. Dia 18 de abril de 2013, a NR36 foi assinada e melhorou, sem dúvida nenhuma. Os frigoríficos melhoraram com a NR36. Mas, em especial da pandemia para frente, a gente detectou que a coisa tem piorado. O número de acidentes, doenças tem aumentado, os riscos têm aumentado, então nós precisamos de mais controle, seja do Seresc, mas em especial do Ministério do Trabalho, né? E nós estamos com uma esperança adicional, que agora houve um concurso e, segundo o Ministério do Trabalho está informando, vai chamar 900 auditores fiscais do trabalho. Então, isso vai dar um fôlego tremendo para a fiscalização e nós acreditamos que com isso vai melhorar, então, essa situação. Inclusive nos frigoríficos, que Santa Catarina aí é um dos pilares da nossa economia catarinense. Doutor Roberto, você deve estar acompanhando a questão de Sônia Maria de Jesus, que conseguiu ter a sua liberdade depois de 40 anos de escravidão na casa de um desembargador de Santa Catarina e voltou porque ela foi agora oficialmente adotada pela família do desembargador. Como que você vê essa situação como mestre do trabalho? É uma situação muito delicada, muito difícil, né? Mas, sobretudo, lamentável. O Brasil é um país extremamente autoritário, infelizmente. Nós temos essa tradição do autoritarismo, né? E eu acredito que com toda essa campanha que esteja sendo feita, isso vai ser revertido e a Sônia, eu vejo a campanha Sônia Livre, né? E eu vejo essa campanha e acho que nós vamos conseguir aí que a Sônia tenha o melhor. Opa, tivemos um problema com a conexão do Sérgio Honres, ele que está lá ao vivo, diretamente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Continua travada, né, Sofia? Acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver se o Sérgio consegue refazer sua conexão.